Sejam bem-vindos a mais uma aula de gerência de projetos, dessa vez com o tema Estratégia da Empresa e Seleção de Projetos. Esse tema é muito importante porque para todos os projetos a gente sabe que existe a parte de seleção específica, né? E quando você vai selecionar os projetos, eles têm que estar de acordo com os objetivos e estratégias da organização para que aquela própria organização possa ir melhorando e se reciclando cada vez mais. Então, se não houver esse pensamento de que a organização ela tem uma direção, ela tem um norte, né, para seguir, para caminhar, aí ela não vai ter como se desenvolver, né? E tudo isso é feito através dos projetos que são desempenhados. Então, naquele livro que a gente vem adotando já, Gerência de Projetos, do Larson, tem também uma frase muito legal, que é essa daqui, no início do capítulo. Uma visão sem estratégia permanece uma ilusão. E, de fato, né? Porque, veja só, se você tem um objetivo, uma visão para uma organização, mas você não tem o conjunto de passos, não tem os procedimentos para você chegar naquela visão que você quer que aquela organização seja, então você não vai ter como chegar naquele caminho específico, né? A estratégia, ela vai passar a ser o fator principal para que uma organização ela possa ter um diferencial competitivo. Porque é só a partir disso que, por exemplo, eu quero compor, para fazer parte da minha estratégia, eu quero que tenham projetos cujo foco seja inovação. Então, pronto, isso aí serão coisas que eu vou ter que determinar. E quando houver um processo seletivo para selecionar alguns projetos, aí eu vou ter que levar isso em consideração, né? Selecionar aqueles para reforçar aquele item específico da minha organização. Os projetos, eles vão ter que ser alinhados com os objetivos estratégicos da empresa, né? Então, a empresa ela vai ter que ter um momento que ela vai ter que definir quais são os objetivos os objetivos que vão ser desenvolvidos naquela determinada empresa, e aí vão ser selecionados somente aqueles projetos que estiverem de acordo com aqueles objetivos. Aqui eu me lembrei muito agora da questão de projetos de extensão, que eu também coordeno. A gente sempre, quando vai revisar os projetos ou também elaborar para participarem de algum processo de seleção, a gente sempre cita os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Não sei se é da Unesco, da ONU, são, se não me engano, 10 objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí a gente tem que dizer aquele nosso projeto ele fortalece que objetivos. Por exemplo, trabalho decente, né? Educação de qualidade. Aí você vai focar o seu projeto, a sua proposta, você vai tentar focar com base naqueles itens específicos que foram adotados para ser o norte da organização, né? Só que aí, quanto maior a empresa, mais difícil é esse alinhamento, porque no que você não tem os objetivos definidos, muitas cabeças, aí você acaba se perdendo, né? Você tem realmente que ter um constante lembrar, né, do que realmente é importante para a empresa. É por isso que é necessário fazer um plano estratégico e que esse plano estratégico ele seja sempre lembrado. Então, por exemplo, não sei na UFPB, mas na UFCG a gente tem todas as universidades têm, na verdade, né, o plano de desenvolvimento institucional. Isso é um dos pré-requisitos para que o MEC possa avaliar a universidade. Então, tem o PDI, né, que chama plano, se não me engano é Plano de Desenvolvimento Institucional, sempre chama de PDI. E aí nesse PDI vai ter todos os objetivos daquela organização específica, né, que é o plano estratégico. Quando a gente vai escrever os projetos para aquela universidade específica, a gente sempre cita também alguns dos itens estabelecidos lá no planejamento estratégico da empresa. E aí o plano de desenvolvimento institucional, né, que é justamente esse planejamento estratégico, ele é sempre lançado
para acontecer ele tem uma validade de 4 anos. Então, por exemplo, lá na UFCG, a gente tem o planejamento, o plano de desenvolvimento estratégico, se não me engano, é de 2019 a 2010 a 2000, eita, até 2024, 2020 a 2024, desculpe. E aí, todos os projetos, eles têm que estar citando aqueles itens específicos do plano. Então, por exemplo, fomentar a pesquisa, aí dizer, olha, eu quero propor essa ação e essa ação, ela vai fortalecer aquele objetivo do planejamento estratégico da empresa. Então, é importante que toda empresa, né, a exemplo das universidades, elas tenham também seus planos estratégicos, né, plano de desenvolvimento institucional, né, que é o que as universidades têm. E aí o MEC, quando ele vai fazer a avaliação, ele inclusive tem nos avaliadores aí, ó, o plano de desenvolvimento institucional está aí para a gente poder fazer as avaliações específicas, aí a gente, com base naquele plano, a gente vai julgando, né, respondendo as questões que são propostas nos formulários já padrões do MEC, certo? Já são nos formulários padrões do MEC. Aí é isso aí, certo? Então tem que ter esse planejamento estratégico para a gente saber qual é o caminho, né, qual é o norte que a empresa está seguindo. É porque a gente acha que quando a gente vai fazer, a gente vai desenvolver projetos em empresas, a gente vai utilizar, a gente vai fazer somente o planejamento das ações e a execução. Mas não é só isso, né? O gerenciamento de projetos, ele também envolve o estabelecimento de uma missão que a empresa tem, e nessa missão também tem os valores e a estratégia da empresa para poder superar outras empresas em relação à competitividade, né, e outros itens. Então, essa estratégia da empresa, ela vai fazer com que a gente possa tomar, com que determinadas ações, com que determinados elementos, ações, elas sejam definidas para compor a estratégia da empresa, né? Como, por exemplo, que eu disse a você, eu quero fomentar a inovação, eu quero fomentar a pesquisa, eu quero desenvolver meus funcionários. Então, as decisões de projetos, de ações que forem implementadas naquela empresa vão sempre estar de acordo com o planejamento estratégico que a empresa criou, né? O plano estratégico. E essas ações, o planejamento estratégico tem sempre que estar de acordo com a gerência superior, né? Normalmente a gerência superior que define o planejamento estratégico. Aí o gerente, ele deve defender esse projeto para a gerência superior. Aí veja só, para que ele possa defender o projeto para a gerência superior, ele tem que saber quais são os interesses da gerência superior. Então, se a gerência não tiver desenvolvido um planejamento estratégico, como é que eu vou saber, como é que eu vou defender o meu projeto e dizer, para poder ressaltar quais são os pontos fortes dele? E a partir daí eu dizer, olha, meu projeto ele é legal, vou dizer por quê? Porque ele vai permitir fortalecer esse objetivo que foi definido no plano estratégico da empresa. Então, o gerente de projetos ele tem que saber, ele tem que ter conhecimento do plano estratégico da empresa para que ele possa defender o projeto dele, né? E garantir que ele seja executado a contento, né? Então, ele deve conhecer o planejamento estratégico para tomar as decisões e ajustes para estar de acordo com a estratégia definida. E ele também deve conhecer a estratégia da empresa para poder defender o projeto para uma gerência superior. Aí, além disso, o gerenciamento estratégico, ele vai ser justamente isso. Eu vou definir onde é que eu estou, o que eu sou agora, em que momento eu estou, e como é que eu vou fazer para poder chegar naquele objetivo específico, né? Qual é a estratégia que eu vou seguir para sair desse ponto para um ponto maior, né? Então, por exemplo, vocês também podem definir um plano estratégico para que vocês saiam de onde vocês estão, vocês já definiram isso, né? Vocês saiam de onde vocês estão, de estudantes, para inseridos no mercado de trabalho. Vocês sabem que as estratégias que vocês vão seguir é o quê? Melhorar o networking, ter mais capacitação profissional,
não é fazer, ter mais experiência e coisas do tipo. Isso aí tudo vai compor estratégia para que você possa ser um profissional de sucesso. Além disso, certificações, né? Então, tudo isso vai compor a estratégia para que vocês possam ser bons profissionais. Então, o planejamento estratégico ele vai fornecer a direção e o foco da empresa, onde é que ela vai focar. Então, o Google ele sempre foca, por exemplo, em inovação, né? Sempre ser o líder do mercado, então ele vai lá para os projetos que ele vai utilizar. Não sei se eu falei isso em aulas anteriores, ele parece que 80% do tempo dos funcionários são para projetos que estão sendo executados e 20% para projetos inovadores, porque justamente ele quer continuar tendo essa vantagem competitiva em relação às empresas. Na verdade, o Google, por estar no oceano azul que a gente chama, né, ele oferece serviços que ninguém mais consegue oferecer, ele acaba não tendo concorrente, né? A estratégia dele também é muito em relação a isso, né? Ele trabalha muito na questão de inovação para que ele, inclusive, não tenha nem concorrentes. Aí, então, a estratégia também pode decidir, aí nesse caso, né, quando a gente tem uma empresa, por exemplo, que ela está passando por dificuldades financeiras, a gente pode decidir que vai enxugar a empresa, que a empresa vai passar a vender outras coisas, né, que não vai ter mais aqueles serviços. E a gente vai mudar a estratégia da empresa, né? Em relação a isso, o foco da empresa não vai mais caminhar para um lado para atender, por exemplo, um público-alvo, vai passar a atender outro, né? Então, isso aí pode decidir realmente a criação do novo planejamento estratégico, ele pode decidir a sobrevivência da organização, só que existe um grande problema, assim, que normalmente a alta gerência ela decide quais são os planos, né, a estratégia da empresa, mas a implementação ela deixa para os gerentes. E aí não há esse feedback, né, esse retorno. A gente sabe que todo projeto ele é dividido na parte de primeiro planejar, depois agir, planejar, agir, tomar as medições, verificar, né, as ações que estão certas ou estão erradas e aí corrigi-las, né, para que aquelas ações possam ser corrigidas e entre de novo no planejamento e aquilo possa ser realizado, né. Só que essa implementação, né, ela, como eu disse a vocês, ela fica somente para os gerentes, enquanto que a formulação das estratégias fica lá na gerência superior. Aí o interessante é que realmente haja uma retroalimentação, né, o que nem sempre ocorre. Aí isso é que é um dos maiores problemas das empresas, que não tem essa realimentação, né. Então a gente tem aqui um esqueminha de como é que seria a questão do processo, né, de planejamento estratégico na empresa. Como é que eu vou fazer o planejamento estratégico na empresa? Então, primeiro de tudo, eu vou ter a empresa ela tem que ter uma missão. Então, eu vou criar e rever essa missão, a missão da empresa. Então, a partir disso, eu vou utilizar itens, informações externas à empresa, no caso são oportunidades de focar em determinados setores do mercado em que ela está inserida e também ameaças, né, concorrências. E aí, ao mesmo tempo, aqui eu vou poder rever ou revisar a missão de acordo com essas oportunidades e essas ameaças, se a concorrência, se aquele mercado está começando a ficar saturado, coisas do tipo, né? E também vai influenciar na questão da revisão e de rever, né, a missão da empresa, alguns processos internos dela, né, os pontos fortes e fracos que ela tem. Então, isso tudo vai ser avaliado, né? Aí, isso aqui existe, e aí pronto, a partir disso eu vou revisar, né, de acordo com as partes externas, os dados externos à empresa e os dados internos a ela, vou definir estratégias e objetivos específicos para aquela empresa, para que ela possa, por exemplo, alcançar novas parcelas de mercado, melhorar o faturamento, investir mais em inovação e coisas do tipo.
esses 4 itens aqui, eles vão fazer parte do primeiro passo, que é definir quem é a empresa. Esses quadradinhos específicos aqui, o ambiente externo, oportunidades, ameaças, e o ambiente interno, pontos fortes e fracos, eles dizem respeito à análise SWOT. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a gente vai ver mais a seguir em outros slides, que justamente a análise SWOT, ela é como se fosse um relatóriozinho, identificando determinada empresa. A gente vai ver quais são os pontos fortes e fracos do mercado em que ela está, as oportunidades e ameaças do mercado, e também os pontos fortes e fracos daquela empresa específica. Quando eu defini a minha estratégia, né, por exemplo, verificar quem são meus concorrentes, no que eu preciso melhorar, eu, empresa. Quando eu defini isso, então eu estou definindo assim, onde é que eu quero chegar, né, a minha estratégia. Aí pronto, eu defini minha estratégia, aí eu vou dizer, eu quero melhorar nisso, eu quero melhorar naquilo, eu quero melhorar naquilo outro, pontos específicos da empresa, né? A exemplo por exemplo, quero melhorar na questão da inovação, quero aumentar o faturamento. E aí eu tenho o portfólio das escolhas estratégicas, né? Que vai ser justamente o meu plano. Aí a partir desse plano, que já é o passo, eu defini a estratégia, é o passo 2, né? A partir do plano, junto com aí eu vou começar a implementar a estratégia. Quem faz isso aqui normalmente, como eu disse vocês, né, são os gerentes e também, né, já o pessoal que está lá fazendo parte dos projetos. Implementar a estratégia. Aí vai ser, por exemplo, vou criar uma chamada de projetos cujo foco é inovação. Vou criar uma chamada de projetos, o governo faz muito isso. Vou criar uma chamada de projetos para o Covid. Aí vou angariar soluções para isso. Para pesquisa na área de agroindústria, aí que atinja esse e aquele objetivo. Para startups do setor de biotecnologia. Aí pronto. Aí ele diz onde é que ele quer chegar, né? Eu quero arranjar soluções para o Covid. Então eu vou criar agora projetos relacionados à melhoria do Covid. Como é que projetos na área da biologia para poder tomar vacinas, desenvolver outras soluções e coisas do tipo. E aí eu vou financiar aquele tipo de projeto. Depois disso que eu abro a chamada, né? Então vou fazer a seleção dos projetos e aí agora eu vou poder separar determinada quantia, né? Verba para implementação, para a realização daqueles projetos específicos. Então todas as empresas elas são assim. Quando a gente vai tratar também assim, empresas de tecnologia, startup, também a questão dos editais de projetos e chamadas e coisas do tipo também. E aí você sempre tem que estar ali vendo como é que você faz para poder ver essas chamadas e obter os recursos financeiros para executar o projeto, né? Aí, por exemplo, há uns anos atrás, eu vi um projeto de inclusão digital. Era um projeto cujo objetivo é uma chamada, né? Que tinha o objetivo de selecionar projetos para fomentar, para poder criar cursos de inclusão digital lá no interior da Paraíba. E aí eu mandei uma proposta, recebi verba do CNPq, coisas do tipo, foi muito engrandecedor e a gente conseguiu ajudar muitos alunos. Mas aí por quê? Porque naquele momento uma das prioridades do governo era investir na questão da inclusão digital, né? Aí aquilo fazia parte da estratégia do governo, né? Mas hoje já não faz mais parte. Então não tem mais editais para seleção desse tipo de projeto. Sim, aí o portfólio ele vai ser justamente com a diferença de um portfólio. O que é um portfólio? Ele é um conjunto ele envolve também projetos que estejam agregados. Mas assim, então, qual é a diferença de um portfólio para um projeto, para um programa? Aí o programa a gente viu na aula anterior que era um conjunto de projetos relacionados, mas aí, por exemplo, mas aí ele tinha um objetivo, ele tinha um objetivo específico, eles juntos formavam um projeto assim, como se fosse a grosso modo, é um projeto mais complexo. Eles tinham um objetivo em comum, eles compartilhavam recursos. Por exemplo, o programa para Minha Casa Minha Vida, coisa do tipo, né?
para fomentar a questão da casa própria, né? Agora, o portfólio, ele é diferente porque ele também tem essa semelhança de que ele tem projetos agrupados, só que os projetos agrupados, eles não precisam estar compartilhando recursos específicos para um objetivo lá. Eles podem, por exemplo, pode ser um projeto, todos os projetos na área da inovação, mas pode ser um projeto na área de saúde, pode ser um projeto na área de finanças, pode ser um projeto na área de computação e assim vai. Eles não vão ter um objetivo em comum, né? Não vão juntos trazer um resultado maior. Podem ser de áreas diferentes. Aí esse é o portfólio, né? Eles vão estar agrupados também, mas do ponto de vista da estratégia da organização, que quer melhorar aquela característica específica dela, né? Como eu disse, por exemplo, a inovação. Aí uma das atividades do processo da gestão estratégica é justamente definir a missão da empresa. E aí isso aí a gente já vê no dia a dia, né? A gente chega nas empresas e a gente vê assim, qual é a missão da sua empresa? Aí, por exemplo, eu recebi esse e-mail aqui, né, do Nubank. O Nubank, ele tem toda essa cara aí de empresa mais, mais moderna e tal. Aí, então, ó, ele colocou, quando ele mandou o e-mail para mim, ele justamente disse, Nubank nasceu com a missão de reduzir a complexidade, ó, e devolver às pessoas o controle sobre seu dinheiro. Por isso criamos um cartão sem tarifas abusivas e assim vai, né? Aí um dos valores, uma das missões, né, a missão do Nubank é justamente diminuir a complexidade dos bancos, tirar a burocracia trazer um banco sem burocracia, né? Que isso aí era um ponto fraco do mercado, né? Uma oportunidade de mercado, né? Algo que as outras empresas não estavam explorando. Então foi lá o Nubank, ele fez a análise do mercado, viu que essa era uma oportunidade em que ele poderia atacar para ter o seu diferencial competitivo, né? Aí da mesma forma a gente tem aqui o Hospital Nossa Senhora das Neves. Então, o Hospital Nossa Senhora das Neves, a missão dele é oferecer a melhor experiência no cuidar das famílias. Pronto. Então, quando você chega lá, você, teoricamente, né, é atendido a contento. E aí, além disso, eles procuram sempre trazer o melhor serviço para você, usuário, né, cliente, paciente. Aí é isso aí. Quando você estabelece uma missão na empresa, aí ela fica difícil de mudar. Por quê? Porque tem um conjunto de projetos de ações associadas àquela empresa que você tem que utilizar, que você tem que seguir. Então, por exemplo, nós Nossa Senhora das Neves, todos os técnicos, as pessoas do setor administrativo, elas quando entram recebem um treinamento, no Nubank também, para que eles possam estar ali sendo a cara da empresa, né? Passando a missão da empresa. Então, tem que oferecer a melhor experiência no cuidar das famílias, aí se referência em saúde no Nordeste e trazer esses valores específicos aí. Então, assim, faz parte do planejamento estratégico você ter uma missão da empresa. E aí, quando a gente vai analisar e formular essas estratégias, como eu disse anteriormente, né, a gente tem que ver quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as quais são as forças e as fraquezas do mercado, os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, né? Isso aí é justamente o que a gente chama de análise SWOT, né? Então, é o momento em que você chega e você vai analisar cada um desses itens em relação à sua empresa específica. Então, ó, analisar o passado, né, o meu passado, e também o ambiente interno da empresa e também externo, né? Então, isso aí é importante para que a gente possa desenvolver o planejamento estratégico. E além disso, já que a gente vai definir metas e objetivos, elas têm que ser mensuráveis. Aí uma das técnicas para a gente definir metas e objetivos mensuráveis é o SMART, né? Específico, mensurável, atribuível, realista e relacionado ao tempo. Então, ó, quando fala-se sobre específico, seja específico estabelecer um objetivo, né? Você, por exemplo, a empresa, ela quer
aumentar o faturamento dela, ela tem que dizer em quantos por cento, né? Naquele tempo específico, né? Relacionado àquele tempo específico. Então, aí tem que ter indicador em progresso, tem que ter alguém, né, para atingir determinada a tarefa, né? Quem é que vai ser responsável por aquilo, determinar o que pode ser feito com os recursos disponíveis, né? Uma meta realista, né? E aí, essas metas que a gente vai criar a partir dessas forças e vulnerabilidades que a gente identificou naquela empresa, né, específica, eu primeiro defino os pontos fortes e fracos da empresa em relação ao mercado em que ela atua. Depois que eu defini esses pontos fortes e fracos, então, se eu quero ir para onde? Eu quero ir para aquele ponto. Como é que eu vou fazer? Então, eu tenho que ter uma meta. Diminuir o faturamento em tantos por cento. Quem é que vai fazer isso? Setor financeiro, através do chefe e tal, e assim vai. Então, e quando você faz esse tipo de coisa, aí você, por exemplo, pode abrir um edital, dizer, ó, uma oportunidade, a gente quer fazer isso na empresa. Você tem alguma solução para que isso aqui ocorra? Então, escreva um projeto, aí pronto, vai implementar essas estratégias que a gente definiu aqui nas metas através dos projetos, certo? Que vão ser executados pelos membros da empresa. Como eu disse a vocês, os projetos de extensão, né, que são aqueles que trazem serviços à comunidade, né, que onde a universidade pode trazer serviços à comunidade através desses projetos, eles utilizam sempre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, se não me engano, definidos pela ONU. E através disso a gente vai poder ajudando também a população, né. Aí, então, a implementação desses projetos ela precisa ter um sistema de prioridades, né? Em todas as empresas. Só que aí às vezes isso não existe, né? Às vezes fica assim, eu vou fazer esse projeto porque a gerência simpatizou mais com esse do que daquele, mas uma coisa dessa não pode acontecer, né? Existem problemas assim que são gerados quando você não tem um sistema de prioridades e seleção específica desses projetos. Uma é a questão que ele chama de lacuna da implementação, né? Que é justamente essa questão entre a alta gerência tem uma estratégia, mas aí quem vai executar tudo são os gerentes e as pessoas e os outros funcionários da empresa. Aí assim, quando você faz isso, se você não tiver critérios objetivos para selecionar aqueles projetos, as coisas ficam dúvidas. Como, por exemplo, você tem um projeto específico em que ele é selecionado, mas você não sabe direito por que ele foi selecionado. Aí, às vezes, assim, pode ser que a autogerência simpatize com aquele projeto, mas ele não tem, mas ele pode ter, por exemplo, algum problema específico. Ele pode, por exemplo, não ter um planejamento, dados financeiros viáveis, né? Aí esse tipo de projeto em que, se você observar mesmo, ele não é factível, mas ele está ali sendo executável, aí normalmente é porque ele é um projeto apadrinhado por uma gerência superior. Aí chama assim, aí, a menina dos olhos, né? Aí isso aí é um problema, né? Então, assim, essa lacuna, né, esse buraco, esse gap entre a visão estratégica da empresa e a organização, as pessoas estão executando, isso é uma coisa que deve ser levada em consideração para que seja cada vez menor, né? Então tem que criar sempre mecanismos para que isso não ocorra. E aí isso vai ser feito através do estabelecimento de critérios objetivos para a seleção dos projetos, né? Objetivos e transparentes. Aí também tem a questão da política da organização. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse caso da Xerox, em que a Xerox, lá antes de criar o computador pessoal como a gente conhece hoje, né, monitor, teclado, esse conceito, eles criaram lá, naquele tempo, né, que eu vi isso, né, a questão do computador pessoal, eles criaram lá um sistema operacional que tinha o conceito de janelas, ícones, né, o mouse. Então, tudo isso, assim, bastante parecido com a base que é o Windows, né? Só que aí a organização achou que aquele projeto ali não deveria ser, a Xerox, né? Ele não deveria ser passado à frente, não deu muita relevância àquilo. E aí o Steve Jobs viu aquilo e achou maravilhoso, tomou vários daqueles conceitos para o Mac, né?
E aí pronto, o Mac, o iOS, a partir disso, o Bill Gates viu, né? E aí também incorporou vários dos conceitos do Steve Jobs para o Windows, né? E aí, utilizando esse sistema aí de que ia vender o software acoplado ao hardware como se fosse uma venda casada, ele fez o Windows por muitos anos crescer muito mais do que o iOS, né? Pela questão da estratégia, né, da empresa da Microsoft, né? Então, essas questões aí em relação à política da organização, que você tem mais interesse de colocar um projeto para frente do que o outro, né? A questão da implementação, isso aí tem que ser muito transparente, porque pode levar inclusive a empresa à falência, né? Aí também a questão de conflitos de recursos de multitarefa, né? Um projeto que ele é selecionado, mas aí, por exemplo, ele tem vários itens lá, concorrência, né? De determinado recurso, vários projetos. Então, pode ser um computador, um servidor de alto desempenho, uma coisa desse tipo. Aí me lembrei agora desses projetos de agronomia que usam determinada estufa. E aí a estufa fica sendo, né, o elemento concorrente. Então, isso aí também tem que ser bem. A disponibilização desse recurso específico que é concorrente aos projetos, ele tem que ser muito transparente, né, para ser fornecido para quem está usando aquele recurso específico. E aí, é interessante então que a gente gere critérios específicos para selecionar os projetos e isso aí faz parte da gerência do portfólio, né? Então, para gerenciar o portfólio, quais são os benefícios assim que a gente tem, né? Então, eu vou gerar disciplina no processo de seleção de projetos, eu vou ter critérios específicos para selecionar aqueles projetos, então, com base nos objetivos que eu desenvolvi, no meu planejamento estratégico. Alinhamento na seleção de projetos, alinhamento da seleção de projetos às métricas estratégicas, né, da organização. Então, à medida em que eu seleciono os projetos e eu tenho métricas específicas, eu tenho como monitorar essas métricas para poder ver se o projeto ele está ou não contribuindo para a melhoria daquelas métricas, né? E também, na medida em que eu sei onde eu quero chegar, né, os meus objetivos específicos da estratégia que eu estou adotando, eu tenho como priorizar uma proposta em vez de outra, né? E não utilizar somente a vontade da gerência superior, eu acho que isso aqui tá bom, acho que aquilo dali tá bom. Então você tem critérios objetivos para decidir, né? Para preferir um projeto do que outro. Além disso, outros benefícios do gerenciamento de projetos é o quê? Alocação de recursos, a projetos alinhados com a direção da organização, né? Então, assim, vou dar prioridade de um projeto para uma pessoa em relação a outra. Me surgiu agora outro exemplo, né? Que agora a gente está num contexto de pandemia de Covid, os hospitais eles estão praticamente lotados e não aceitam a realização de cirurgias eletivas. Aí eu pergunto, o hospital é um recurso, né? Aí se o hospital é um recurso, e é um recurso que ele está relativamente escasso. Então, aí eu já estou dizendo, olha, vocês, as pessoas que iam usar o hospital, que tem cirurgias eletivas, não podem mais usar o hospital, porque agora tem pacientes graves, né? Então, o meu para o meu hospital aí ter esse recurso, né? Aí eu estou alocando esse recurso para diminuir os índices de doentes do Covid, né? Aí também tem o quê? A possibilidade de equilibrar o risco por todos os projetos. Aí os riscos são definidos em relação a uma organização específica, eles podem ser diminuídos e equilibrados ao longo, né, de todos esses projetos, porque eu tenho lá, por exemplo, a inovação, né? Aí eu vou pegar esse item específico que é a inovação e aí vou ter vários projetos que vão levar a questão da inovação para ser mais desenvolvida, né?
Aí também tem a possibilidade de justificar a eliminação de projetos que não dão suporte à estratégia da empresa, né? Se aquele projeto ele não contribui para aquele objetivo específico, eu já tenho como não executá-lo. E também melhorar a comunicação, né? Entre os projetos quanto às suas metas, né? Então pronto, fica tudo mais transparente quando você tem o gerenciamento de portfólio e os critérios objetivos para selecionar os projetos. Aí aqui a gente também tem a questão da classificação dos projetos. Os projetos, eles normalmente são de 3 tipos em organização. Tem projetos de conformidade, que são os projetos obrigatórios, os projetos estratégicos e os projetos operacionais. Os projetos de conformidade, eles também são chamados de projetos de emergência. Então, por terem o caráter emergente, se eles não forem executados, eles geram determinada punição, né? Se eles não forem implementados. Então, por exemplo, se teve uma fábrica que ela teve aí, por exemplo, algum problema, aí então ela precisa, né, em caráter de emergência, precisa ser reformada, né, construída. Aí são os projetos de conformidade. Projetos operacionais, eles vão dar suporte às operações da empresa, né? Então, operações no caso de alguma coisa que já está funcionando, aí veja que o projeto de conformidade, né? Ele, se não fizer, o projeto para. Já o operacional, não, ele é para melhorar alguma coisa que já está sendo executada. Então, um projeto para dar suporte a operações que já estão existindo. Então, aumento da eficiência da entrega, reduzir custos, gerenciamento de qualidade total, implantar o CMMI numa empresa específica, né? O MPSBR, né? Melhoria de qualidade de software, tudo isso vai ser um projeto operacional. Aí também tem os projetos estratégicos, né? Que vão dar suporte à missão de longo prazo da empresa, né? A missão da empresa, né? Para que realmente ela tenha aquela cara, né? De acordo com a missão. E aí também vai contribuir para a melhoria da receita, né? Do quanto a empresa pode render. Então, ó, produtos novos, pesquisa e desenvolvimento, inovação, coisas do tipo, certo? Então, todos esses 3 projetos, eles têm que existir, mas na gerência de portfólio, lá os gerentes sêniores que vão dizer qual é a porcentagem de projetos de que natureza dessa que eles vão aceitar mais. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu quero 30% de conformidade, 30% operacional e 30% estratégico, né? 33 para cada um, né? Para dar assim, de 3,33. Ou posso dizer que hoje, devido ao caráter da minha empresa, ela tem muitos projetos emergenciais, então eu vou demandar 60% para conformidade, e aí 30% para operacional e somente 10% para o estratégico, né? Isso vai depender de como é que eu quero conduzir a minha empresa, né? Onde é que eu quero chegar e como é que ela está. Aí, para poder selecionar esses projetos, né, dentro e criar nessas diversas opções, a gente tem aqui a metodologia Stage Gate, que ela é realmente a metodologia para seleção de projetos. Aí veja que cada triângulozinho desse aqui, ele diz respeito a se o projeto ele continua ou não nesse ciclo, certo? Então, eu vou continuar com o projeto, eu vou abortar o projeto, eu vou fazer alguma modificação no projeto. Então, é sempre nesses pontos. A primeira fase é a fase da ideia, é aquela que, assim, fica na cabeça de todo mundo, né? Então, assim, a maioria dos projetos, eles dizem que morre na fase da ideia, né? Aí, se a pessoa que teve a ideia, ela aí passa pela porta 1, né? Aí, quer dizer, se ela resolve levar essa ideia à frente, então ela vai elaborar uma proposta, né? Elabora uma proposta, e aí então essa proposta, ela vai ser escrita e avaliada, né? Por outros, vai ser avaliada ou submetida, né? No caso, normalmente ela é submetida. Aí, quando ela é submetida, passa para a fase 3, que é a fase de triagem e seleção. Então, na fase de triagem e seleção,
Aí vai ocorrer aí a seleção dos projetos, né, a grosso modo. É como, por exemplo, que teve ano retrasado o projeto Centelha, né? Que tinha assim, era um projeto, era um edital para receber diversas ideias de projetos, serviços inovadores de diversos setores. E aí teve uma fase um que era justamente você somente cadastrava lá no sistema uma ideia geral, né? Uma ideia geral bem superficial, bem alto nível. E aí a gente foi também avaliador desse projeto Centelha. E aí, então, aí as diversas ideias passaram pelo projeto de triagem de seleção, a fase um, né, que era só as ideias de alto nível. Aí depois, as ideias que passaram, a gente chamou de novo os autores e disse assim, olha, eu queria um plano de implementação, que é justamente essa fase 4, né? Aí pronto, aí vai ser para ser reavaliado novamente, para então passar pela questão da avaliação do progresso da proposta, né? E aí, realmente, se isso ocorrer, aí então você tem como levar o projeto à frente realmente, né? Depois de ter o plano de implementação, aí a avaliação do progresso aí da proposta, a gente tem como realmente levar o projeto à frente, né? Fazer a seleção certa. Aí depois disso, pronto, né? Pode executar o projeto, executado o projeto, aí você vai proceder com o fechamento do projeto, onde você vai ter as lições aprendidas do projeto e também entregar o projeto para as partes interessadas, né? Então, isso aí é a metodologia StageGate. Aí pronto, os critérios de seleção de projeto para passar por todas essas portas, eles normalmente têm dois caráteres, né? Que são os caráteres dos critérios específicos. É o grupo de critérios financeiros e critérios não financeiros. Os de critérios financeiros, você vai pegar o quê? Você vai levantar a metodologia do projeto, né? Dizer o que você vai gastar em cada etapa, para você dizer assim, olha, eu preciso de tanto para poder executar esse projeto. Aí, a partir disso, e vai dizer assim, ó, a partir disso, a gente vai conseguir tanto de dinheiro, né? Então, aí tem umas estratégias aí, por exemplo, o payback. A payback tem o valor presente líquido. O payback vai ser assim, quanto eu gastei para poder desenvolver aquele produto específico e quanto eu vou ter de retorno e quantos anos eu vou ter retornado o que eu gastei. Então, por exemplo, se meu projeto é uma padaria, aí eu vou dizer quanto é que eu gastei para poder fazer o pão, né? Eu gastei R$ 5. Aí, tipo assim, em quanto tempo eu tenho os meus R$ 5 de volta? Isso aí é o payback, certo? Então, isso aí é uma forma de avaliar o projeto, né? Para comparar projetos que você tem em relação aos critérios financeiros, com o projeto 1, projeto 2, projeto 3. Qual é o que tem qual é o que retorna o dinheiro mais rapidamente, né? Isso aí é um. O outro é o VPL, né? Que é para eu projetar, para eu dizer o investimento, o VPL de investimento, ele vai ser o valor do fluxo de caixa do projeto específico lá, descontado pelo custo do capital, certo? E o TI, ele vai ser uma taxa que ela é calculada quando eu vou comparar as entradas, né, do dinheiro que eu vou receber do caixa ao valor que eu vou investir no projeto. As diferenças são sutis, mas aí quando a gente receber os dados específicos no projeto, a gente tem como fazer já automaticamente todos esses valores lá no Excel. Aí no Excel existe, por exemplo, lá uma função para calcular o TI, existe uma função para calcular o VPL, certo? Aí, critérios não financeiros. A gente tem como critérios não financeiros, por exemplo, eu quero desenvolver um projeto para capturar uma parcela do mercado, né, específico, criar um novo produto.
ou eu quero prevenir a intervenção e regulação do governo. Eu não quero mais que a Petrobras, por exemplo, seja uma empresa do governo, né? Então, aí, por conta disso, eu vou ter um conjunto de projetos que vou aceitar para que essa intervenção diminua, que seja, né? Desenvolver uma tecnologia base para ser usada em outros produtos. Ou então, por exemplo, se eu quiser reduzir a dependência do fornecedor específico, como por exemplo, né, a China, né, eu não quero mais receber como a Apple, né, a Apple disse, eu não vou mais, vou fechar minhas empresas lá na China, vou ficar só aqui nos Estados Unidos. Então, pronto, a gente vai fazer uma seleção de projetos para que tudo que a gente tinha de dependência da China passe tudo para os Estados Unidos. Assim vai. Então, isso aí diz respeito ao que eu quero para o futuro da minha empresa, né? E aí, pronto. Aí, quando a gente vai criar essa seleção de projetos, a gente tem que ter, assim, um questionário padrão que a gente vai fazer a seleção, para a gente poder fazer a seleção dos projetos existentes que foram submetidos. Então, aí existem diversos tópicos que eu vou analisar o projeto. Então, tem, por exemplo, estratégia de alinhamento, a questão do métricas de sucesso, impulsionador, patrocínio, risco, né, benefícios, cultura organizacional. Então, por exemplo, na estratégia de alinhamento, com qual estratégia organizacional específica esse projeto se alinha, né, com o que foi definido lá no planejamento estratégico? No risco, qual é o risco do projeto para a nossa empresa, né? Como é que eu faço para poder utilizar projetos que tenham riscos parecidos, né? Selecionar projetos com riscos parecidos para eu poder pulverizar esse risco ao longo dos meus projetos, não ter somente um projeto com alto risco e um com baixo risco. Aí também eu posso utilizar, por exemplo, objetivo. Quais são os objetivos do projeto? Cultura organizacional, a cultura da nossa empresa adequada para esse tipo de projeto, né? Então, assim, o que a gente tem lá como valores na empresa. Esse projeto, ele pode ser utilizado, ele espelha isso, né? Aí pronto, a gente tem os critérios específicos, aí quando a gente vai avaliar os projetos, a gente sempre tem um formulário que a gente recebe que já está elaborado e a gente vai responder aquele formulário, vai ler a proposta do projeto, vai preencher aquele formulário. E quanto mais específicos, quanto mais de múltipla escolha forem as questões, mais objetivo é, né, a resposta do avaliador. Aí aqui são questões abertas, né? Fica mais complicado de fazer isso, mas assim, esses formulários eles também podem utilizar questões fechadas, né? Finalmente, a gente tem para a gerência do portfólio também a questão que é o gerente sênior que vai decidir os critérios de seleção para o projeto, né? O gerente sênior, quem está lá, por exemplo, na Universidade do Pró-Reitor, de pesquisa e extensão, né? No comitê dele vai decidir quais são os critérios e vai elaborar a lista de verificação dos projetos. E também vai decidir o balanceamento entre os recursos da organização para cada capital, para cada tipo de projeto. Então, qual é a porcentagem de projetos operacionais que eu vou utilizar? Qual é a porcentagem de projetos de outra natureza que eu vou utilizar, né? Certo? Dependendo de onde eu quero que minha organização chegue. Então, a equipe de governança, que é o departamento dos projetos, é responsável por divulgar a prioridade, o andamento e a transparência de cada projeto. Se essa prioridade e essa transparência dos projetos ela não é alcançada, então é a equipe sênior lá que tem que fazer o trabalho para que isso aconteça, né? E é complicada essa questão da transparência, né, da seleção dos projetos é complicada porque os projetos realmente você fica comparando projetos que às vezes não têm a mesma natureza, o mesmo objetivo e aí a pessoa que está realmente executando lá o projeto, ela acaba que às vezes não entende quais foram os critérios, porque que o projeto da pessoa foi reprovado, né? Mas aí, sempre que você submete um projeto, você tem né, para uma empresa cujo objetivo é transparência, você tem como receber a avaliação, né, daquele projeto específico, porque foi reprovado. Aí também tem a questão do equilíbrio, né, do portfólio, né, por riscos, os projetos selecionados, tipo de demanda e recurso. Aí foi criada essa classificação aqui de projetos
Esses projetos foram divididos em 4 etapas. Tem o projeto do Elefante Branco, tem o projeto Ostra, o projeto Pérola e o projeto Pão com Manteiga, que eles falam, né? E eles são classificados de acordo ao valor presente, o VPL, né? O valor presente líquido dele, que é o valor presente é uma forma de dizer o quanto de dinheiro ele pode trazer, né, para o futuro da empresa, pode ter de retorno. E aqui é a avaliação técnica dele, né, o quão fácil é de fazê-lo, né? Quantas tecnologias estão disponíveis para fazer aquele projeto. Então, aqueles projetos cujo que ele tem, por exemplo, que ele não tem muito retorno financeiro para dar para a empresa, mas ao mesmo tempo ele é difícil, né, de se fazer tecnicamente. Isso aqui são chamados os elefantes brancos, porque assim, eu não tenho disponibilidade técnica, eu não tenho facilidade técnica e ao mesmo tempo eu não tenho muito retorno para dar para a empresa. Então, assim, esse tipo de projeto a gente sempre tenta sair dele, né? Aí o projeto Elefante Branco, exemplos são produtos para o mercado saturado, né? Então, pronto, se eu estou desenvolvendo um produto para o mercado saturado e assim, um mercado que já tem muitos concorrentes, então para que eu estou colocando mais um produto ali, né? E fontes de energia com efeitos tóxicos também, né? Que são exemplos que foram dados. Já para o Ostra, aí vai ser aquele tipo de projeto que ele tem muito retorno para a empresa, certo? Ele vai ter muito retorno para a empresa, mas aí a viabilidade técnica dele é baixa, né? Ele tem muita coisa desconhecida que a gente precisa aqui implementar, né? Aí para os ostras, ó, projeto DNA e novos tipos de liga metálica, por exemplo, né? Aí já aqui o pão com manteiga são aqueles que vão retornar pouco em termos de dinheiro, né? Poucos recursos para a empresa, mas aí é muito fácil de fazer. Aí isso aí também são interessantes, porque você de toda forma vai ter um retorno, né? Com pouco esforço. A exemplo de pão com manteiga, upgrade de software e redução de custo com manutenção, né? Para você cortar recursos específicos. E finalmente os pérolas, né, que são aqueles que têm muito retorno financeiro, mas ao mesmo tempo eles têm a questão da tecnologia, né, é fácil de implementar. Esses aí são os que todo mundo quer, né, os projetos pérola. Então, os tipos de circuito integrado nova geração, imagem de solo para encontrar petróleo e gás e assim vai. O ideal, toda empresa quer, são os pérolas, mas nem sempre se consegue, porque realmente, para poder descobrir esse tipo de projeto, você tem que ter uma visão muito abrangente do mercado, tem que conhecer o mercado muito profundamente para saber, né, qual é o tipo de projeto, aquelas tecnologias específicas que são mais fáceis de serem usadas. É uma visão mesmo que você tem que ter, né, uma visão empreendedora. E assim, o retorno, né, para o retorno financeiro que o projeto vai dar. Então, assim, vocês podem pensar, mas isso não tem nada a ver com computação. Mas veja, quando eu vou desenvolver, criar um projeto de computação, obter recursos financeiros, eu preciso, eu preciso me colocar no mercado, eu preciso fazer uma análise de mercado, saber quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos daquele mercado em que eu estou inserida. E também fazer uma análise financeira para saber se aquele projeto vai ser viável ou não, né? Então, isso aí são conhecimentos comuns a todas as áreas em que a gestão de projetos é usada, né? E também a computação. Então, é isso aí, a teoria que eu queria dar para vocês, passar para vocês. A gente vai fazer mais exercícios aí e a gente vai se falando nos canais de comunicação. Até mais!